Olá, hoje nós vamos falar sobre o classicismo. Então nós vamos abarcar nessa aula a origem do termo, as características e ainda falar um pouco sobre o seu principal escritor, que é Luís Vaz de Camões. Vamos lá. Vamos ver a origem, né? O termo clássico, ele vem do latim classis, que significava uma classe social a que um cidadão pertencia e que o diferenciava da grande massa do povo. É o que hoje ainda a gente usa para definir as classes, né? Classe média baixa e assim por diante. A partir da Renascença, o termo classicismo ele passa a ter uma conotação estética, tornando-se aí uma doutrina que ensina que a criação poética deve imitar os modelos construídos pelos autores greco-romanos. Vejamos agora as características desse período. Então, nós temos aqui a imitação, que é chamada também de mimesis ou mimese. A gente vai ver depois detalhadamente cada uma delas, tá? A verossimilhança, a conveniência, o gosto pela perfeição formal, a necessidade de observação das regras, o uso da mitologia pagã e a intemporalidade da beleza artística. Tá? A gente vai ver agora detalhado cada uma delas. A primeira, a imitação, mimesis ou mimese. Né? Então, o que seria esse termo mimesis? Ele vem lá da Grécia Antiga, quando Aristóteles conseguiu fazer esse fechamento aqui desse significado, que seria a essência das coisas, as ideias, estando na esfera da realidade física e não num mundo transcendental, é captada pelo artista mediante a operação mental da abstração, que possibilita a apreensão do geral presente nas coisas particulares. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que ela tem que ser uma imitação da realidade, mas não uma cópia idêntica, seja na parte escrita mesmo, na parte literária ou na parte artística, numa pintura, por exemplo, numa escultura. Não quer dizer que você vai ter que imitar a realidade tal qual ela é, mas sim fazer uma abstração disso, né? uma questão mais particular. Aquilo, a forma como você enxerga essa realidade é o que você vai transcrever ali na sua obra literária, ou você vai passar ali para a sua pintura ou mesmo para a sua escultura. Tá? Então isso aí fica sendo uma abstração particular de cada artista. A verossimilhança. Nós temos dois tipos de verossimilhança que devem ser analisados. Então, nós temos a verossimilhança interna e a verossimilhança externa. O que significa verossimilhança em si? Verdade. Tá? Então, a verossimilhança interna é aquela em que vai apresentar dentro do texto, tá? É uma análise interna do texto, onde vai ter a coerência, a ação das personagens, a causalidade das sequências narrativas, entre outras coisas. Então, é como o texto está organizado. E a verossimilhança interna é o que a gente pode pegar do texto, da parte imagética do texto, da parte da imagem que se forma, e refletir isso na nossa realidade. Então, é o que se assemelha ao mundo externo, ao real, respeitando as regras do bom senso. Então, se a gente tem um texto que ele não possui uma verossimilhança interna, a gente fala que é um texto sem coerência, um texto aloucado. E se a gente tem um texto que não possui a verossimilhança externa, mas ela possui a interna, então, nesse caso, nós teremos aí um texto que a gente pode falar que vai ser aí uma ficção, tá? Ou algo fantástico, porque não tem uma reflexão na nossa realidade presente, na nossa realidade atual. Bom, conveniência. O que é conveniência? Conveniência seria evitar tudo o que é chocante, hediondo, grosseiro e vulgar. Se a gente pegar lá no teatro grego, na tragédia grega, os acontecimentos eles eram apenas descritos pelas personagens. Então vamos pegar como exemplo aí a história do Édipo Rei, do rei Édipo. Quando ele tem uma cena lá em que ele vai furar os olhos, por exemplo, isso não é mostrado ali no palco. Tá? Então isso aí eles entravam lá por trás no camarim, lá ele fazia todos os vozerios e tudo mais que poderia acontecer em relação a isso, mas a cena era apenas descrita. Então isso aí não era para não causar nenhum tipo de choque nas pessoas que estavam assistindo. Então essa conveniência dentro da literatura mesmo, na parte escrita, você não vai
encontrar ali nem em poesias, nem em obras épicas, por exemplo, cenas que vão causar esse choque mesmo, ou algumas cenas vulgares descritas ali. Perfeição e intemporalidade. O que seria essa perfeição? Seria a busca real mesmo pelas coisas perfeitas, de acordo com as regras a serem seguidas. Então, se for num texto literário, por exemplo, nós temos aí, vamos pegar na poesia, nós teremos o quê? Uma métrica perfeita, uma estrofação bem colocada, uma rima bem desenvolvida. Então, é isso que vai ser essa perfeição. Dentro da arte, da obra de arte em si, ou mesmo na escultura, nós vamos ter os traços perfeitos para correção das imperfeições. Então, uma pintura nesse momento, por exemplo, a gente não vê um quadro do período clássico apresentando uma cena ou uma pessoa, que seria uma fotografia, com as imperfeições que a pessoa possuía. Não, eles corrigiam isso para poder transformar isso numa beleza. Tá? Então, o que seria, para a gente dar uma definiçãozinha legal? Ó, a lucidez intelectual, o que é isso? É a inspiração do artista, mais a prática que ele tem já em produzir aquele tipo de obra. Conferem à obra um caráter objetivo, imutável e universal. E a beleza clássica situa-se na harmonia das formas, que é o que eu já tinha explicado aqui a respeito da imperfeição. O que seria essa intemporalidade? Quer dizer que tudo isso pode vir até lá, ó, imutável e universal. E essa harmonia, eles vão perdurar independente do tempo, né, independente do momento em que se encontrem. Então isso aqui vai ter aí o tempo, pode se passar anos, décadas, milênios aí, que vai ser somente, vai continuar sendo, aliás, a mesma coisa. Tá ok? A observância de regras. Bom, se eles quiseram seguir aí as normas greco-romanas, óbvio que eles também vão ter que se adequar às regras impostas lá. Então, por exemplo, a regra do teatro grego, proposta por Aristóteles, que era seguir aí a lei das 3 unidades, né? Ação, tempo e espaço. Então, isso daí, se uma peça teatral não seguisse essas regrinhas, para eles lá não era considerado uma peça teatral perfeita, no caso ali da visão aristotélica. Tá? O mesmo ocorre dentro de uma construção de um texto épico, né, de uma poesia épica. Ela obrigatoriamente teria que apresentar os elementos e começar a sua história através do in media res. O que é esse in media res? É começar por um fato importante que acontece no meio da história e a partir desse fato depois faça um flashback, volta para o início e continua a narração normalmente. No entanto, apesar de ter essas regras, eles servem apenas para compreensão, tá? E não para a criação do texto literário. Lógico que a gente vai ver aí, né, a obra épica de Camões, ela segue totalmente essa estética, né, e tudo certinho aí, mas é para a gente entender o processo de criação do período greco-romano. Tá? Não quer dizer que os textos, né, as poesias em si, seguirão essas regras a partir de agora, apesar que Camões ainda seguiu, mas pode-se ter aí um afrouxamento nelas aí, por exemplo, porque nós não estamos no período greco-romano, apenas queremos imitá-lo de alguma forma, mas a criação do texto aí é o que vai ser o foco mais importante. Bom, a mitologia pagã. Óbvio, se a gente vai fazer uma retomada para o período greco-romano, né, presente, é fato que vai ter aí a presença de deuses pagãos. No entanto, esses deuses eles vão aparecer dentro das obras apenas como o chamado maravilhoso pagão. O que é isso? Se nós tivermos aí uma importância, né, histórica, uma importância para a sociedade, uma importância social daquilo que está sendo narrado, e nós queremos dar uma grandiosidade, enaltecer esses feitos para fazer com que eles fiquem bem importantes mesmo, para mostrar o quão isso foi significante para todo mundo, então eles colocavam os deuses dentro ali dessas obras, diferente do período greco-romano, onde eles realmente acreditavam nos deuses. Aqui não, aqui a gente não vai ter esse culto aos deuses, eles vão estar presentes apenas para mostrar a grandiosidade e a importância daquele feito para aquela sociedade. Então isso é o chamado de maravilhoso pagão, tá ok? Bom, Luís Vaz de Camões foi aí o maior escritor do período aí, né, clássico
em Portugal. Então ele não teve uma vida regradinha, né? Ele era meio rebelde. E por causa de uma desilusão amorosa, ele acabou se alistando no exército do rei e foi enviado aí para a África para a guerra. Lá no Marrocos, durante a guerra, é que ele perde o olho, né? Por isso que a gente pode ver aí na imagem, ele está sem olho, né? E aí, no voltar para Portugal, ele continua com essa vida meio desregrada dele. Então, ele era na vida boêmia, promíscuo, então ele se envolveu com várias damas da corte, envolveu também aí com algumas plebeias e tudo mais. Tá? Ele, né, foi considerado, aí, apesar de ter essa vida toda ainda, ele é considerado o maior escritor, aí, o mais importante, né, escritor do período clássico e até hoje, né, no caso aí. Bom, a obra camoniana ela é dividida em dois tipos, né? Nós temos a lírica e a épica. Então nós vamos ver agora a lírica camoniana. Dentro da lírica também nós podemos dividi-la em duas vertentes. A primeira, a medida velha. O que é essa medida velha? São versos realizados à maneira do trovadorismo, né? São pegando aí, né, o que as cantigas trovadorescas faziam. Então dentro dessa medida velha nós temos a redondilha menor e a redondilha maior. O que é a redondilha menor? São versos com 5 sílabas. E a redondilha maior são versos com 7 sílabas. E depois nós temos a medida nova. A criação dentro dessa medida nova ela surge apenas a partir do classicismo. Então quer dizer que não tem esse estilo de escrita lá na Grécia Antiga. Tá? Então dentro da medida nova nós temos aí os sonetos. O que são esses sonetos? Sonetos são poesias feitas, né, compostas por 14 versos, divididos em 2 quartetos, que são 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, que são 2 estrofes com 3 versos. E uma outra regra ainda é que cada verso dessa poesia ele tem que possuir 10 sílabas poéticas. Tá? Isso aí é uma coisa que surge agora. Nós temos as oitavas. Essas oitavas elas vão ser utilizadas na poesia épica e elas são, na verdade, o quê? É uma estrofe composta por 8 versos, só que tem um esquema de rimas específico, onde o primeiro, o terceiro e o quinto versos eles têm que rimar, o segundo, o quarto e o sexto eles têm que rimar, e o sétimo e o oitavo versos eles têm que rimar entre si. Então a gente tem aí o que a gente fala de AB, 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 CC como esquema de rimas dessas oitavas. E a sextina, que são aí poesias compostas por 6 estrofes com 6 versos, que a gente chama de sextilhas, e uma estrofe com 3 versos, que é um terceto. Continuando ainda na lírica camoniana, nós temos agora aqui o trabalho com a temática, né? Então nós vamos ter aí a lírica que a gente pode chamar de amorosa e a lírica filosófica. Só que aqui nós não vamos fazer essa classificação, vamos trabalhar com as temáticas apresentadas nela. Então nós temos a temática tradicional, que é aquela baseada na medida velha, onde vai ser trabalhado sempre os temas de amor, saudade, ambiente palaciano e natureza, tá? E a temática renascentista, que é o que a gente vai trazer na medida nova, com os sonetos, por exemplo. E aqui a gente vai ter o amor platônico, o destino, a beleza suprema, o desconcerto do mundo. Dentro da questão do amor platônico, nós temos aquele amor não correspondido, que é o que a gente chama também de amor neoplatônico. Tá? E esse desconcerto do mundo é o que a gente pode considerar como sendo a temática filosófica, que é onde ele vai falar sobre os valores morais, por exemplo. Tá? O amor, por exemplo, dentro da temática amorosa, ele surge como uma fonte de contradições. Então, no caso, vida e morte, água e fogo. E aí a gente tem aquela aquele famoso poema dele, né? Aquele amor é fogo que arde sem se ver. Então a gente vai ter aí os paradoxos para poder representar essa temática da lírica amorosa aí dentro da poesia camoniana. E a mulher, né, sempre vai estar presente aí dentro da temática tanto do amor, por causa da relação platônica aí, né, do amor não correspondido, que seria a questão do neoplatonismo, e também
ela vai aparecer aí como sendo não uma mulher real, mas também ela não vai ser uma mulher idealizada. Tem uma diferença. Ela não é real porque ele não está dedicando esse poema a uma pessoa específica. É como se ele imaginasse aquela mulher e ele fizesse então essa declaração de amor para ela e tudo mais, né? Por isso que ele vai ter esse amor não correspondido, aquela coisa toda. Agora, a questão da mulher idealizada é aquela em que você não encontra em nenhuma mulher que esteja ali aquela mulher perfeita para conseguir ter o amor e tudo mais. Não é esse tipo de mulher que é trabalhado ali. É apenas a mulher mesmo, né, uma figura feminina como qualquer outra, que não é real, mas que é desejada por ele e ele não tem esse retorno do mesmo desejo. Tá? A épica camoniana. Bom, agora já estamos na segunda parte, né, da poesia dele. A obra mais importante de Camões, que é os Lusíadas, ela é uma poesia épica. Eu não vou entrar em detalhes, né, do que ocorre dentro da história e nem de todas as partes, né, para a gente trabalhar aí, porque isso aí depois eu faço um outro vídeo específico só para a gente esmiuçar a obra mesmo aí com todos os pormenores dela, né. Aqui eu vou falar somente das características principais da poesia épica mesmo, tá? Então, primeiro, ela tem que seguir a regra da poesia épica grega. Né, o que tem na poesia épica grega? Ela tem que começar, né, naquela forma in media res. O que é isso in media res? É começar do meio, né, da narrativa, de um fato importante que aconteceu ou no meio ou que aconteceu próximo do final, e a partir daí desse fato narrado, aparece algum sujeito, algum personagem que pede para que o seu personagem principal da história faça tipo um flashback e comece a contar a história desde o princípio num próximo capítulo, né? Os capítulos na poesia épica são chamados de cantos. Tá? E a partir daí eles então começam a narrar a história novamente e não conta essa parte do acontecido, né, no decorrer da narrativa na sequência, porque já foi contado ali como início. Essa poesia ela possui 8.816 versos, divididos em 1.102 estrofes em oitava rima. Vocês imaginam isso daqui, tá? Ele construir todos esses versos aqui, que são essas oitavas rimas, né, que são as estrofes com 8 versos, e cada verso, cada estrofe dessa, onde o primeiro rima com o terceiro, que rima com o quinto verso, o segundo que rima com o quarto, que rima com o sexto, e os dois últimos versos rimam entre si. Então ele fazer isso em todas essas 1.102 estrofes. E outro detalhe, cada verso dessa poesia ela possui 10 sílabas métricas. Então isso não deve ter sido fácil de ser escrito, não é verdade? E apresenta também o exórdio. Então essa parte aqui é a parte principal, além do in media res. Essa é outra parte, um detalhezinho aí que toda poesia épica tem que ter, que onde no primeiro canto dela, né, no primeiro capítulo, vai apresentar a proposição, que é o para que está sendo feita, a invocação, né, então invocar aí alguma entidade mágica ou alguma coisa do tipo para você ter inspiração para escrever, e a dedicatória para quem que você está dedicando esta obra importante que você está escrevendo. A narrativa dos fatos e o epílogo, que seria um capítulo final, onde ele vai fazer aí, né, as considerações a respeito dos possíveis conquistas onde os portugueses terão novamente, né, no caso específico dos Lusíadas. E é isso, finalizamos aí mais uma aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o quinhentismo, que está praticamente junto aí com o classicismo, já que faz o mesmo período, enquanto acontecia o classicismo em Portugal, o quinhentismo estava se passando aqui no Brasil devido aí ao processo das grandes navegações. E aí nós vamos falar sobre a questão dos jesuítas e de Pero Vaz de Caminha, né, da Carta de Pero Vaz, que é o documento aí que inicia a nossa literatura. Até mais.